Oi, boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 24 de março, nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional ao vivo aqui na tela da Band, vale para você. E a partir de agora, você também pode interagir conosco ao vivo. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem de texto, começando com as letras BV para o número 72250. Por aqui a gente começa falando de futebol, Série A3 do Campeonato Paulista. O Taubaté tropeçou de novo em casa. O Burrão não saiu do empate com o Tupã e perdeu a chance de voltar ao G8. Veja como foi. Vencer em casa era obrigação do Taubaté. E logo aos 4 minutos o Burrão chegou a inaugurar o placar, mas o árbitro assinalou o impedimento do zagueiro Eduardo Praz. E aos 14 minutos, o Burrão foi surpreendido pelo Tupã. Fabão aproveitou a rebatida do goleiro Kleber e fez 1-0. Paulinho McLaren resolveu mexer na equipe e o volante Madison, que havia acabado de entrar no jogo, fez um lindo gol, 1-1. Mas a alegria durou apenas 2 minutos. Foi o tempo que David levou para colocar os visitantes na frente. 2-1 Tupã. No segundo tempo, o Taubaté voltou com tudo para cima do adversário e criou chances com Madison e Marcos Nunes. E a pressão deu resultado aos 20 minutos. Madison levantou a bola na cabeça de Jacaré. 2-2. O Burrão ainda teve 2 grandes chances de virar o placar. Mas deu sorte no fim do jogo, quando o goleiro Kleber fez 2 grandes defesas. Final no Joaquinzão, Taubaté ainda fora do G8 2, Tupã também 2. A gente tem que avaliar o jogo como um todo. No final do segundo tempo a gente teve um volume maior de jogo. Nos expusemos um pouco até a ponto de tomar o 3º gol, né? Mas o time chegou, teve competência para chegar, se equilibrou emocionalmente, porque o desequilíbrio acontece quando você toma um revés em casa. Tivemos paciência, que faltou foi um pouco de tranquilidade para pôr a bola para dentro do gol, né? Tivemos 2 lances aí que poderíamos ter feito o 3º gol. Logo depois do 2º gol, o Jacaré chutou uma bola, bateu no Pablo dentro do gol praticamente. Então, assim, essa tranquilidade que faltou. Mas eu acho que pela campanha ainda a gente tem que continuar acreditando. Eu acho que não tem nada perdido, como não tem nada a ganho para ninguém ainda. Graças a Deus pude entrar e colaborar mais uma vez. Mas foi o que eu falei para os meninos. Gols que a gente não estava acostumado a levar. Então, para você correr atrás do resultado é muito mais difícil. Principalmente dentro de casa, a gente vinha de uma vitória importante diante do Tupiranguense. Sabíamos da dificuldade, todos os jogos são difíceis, né? Mas infelizmente aconteceu os erros que não era para acontecer. Empatezinho dolorido em casa, né? Aí fica um pouquinho difícil de engolir. Antônio Carmo está de volta, Sim, minha gente. Noite. O bom filho a casa torna. Tá certo. Não me abandone nunca mais, Antônio Carmo. Esse Antônio Carmo com a Rádio Cidade, sempre nos abandonando aqui, mas ele volta. Calma. Antônio Carmo, vamos falar de futebol. O Taubaté agora ficou no empate em 2-2, perdeu a chance de entrar no G8. Empate em casa é um pouquinho difícil de digerir, mas a gente sabe que ainda dá tempo de se recuperar e entrar na fase de classificação, né? Tem aquela velha história, né, do pessimista e otimista que pega um copo pela metade, um fala que tem só tem meio copo, outro fala que ainda tem meio copo. Então é o seguinte, o Taubaté está vivendo esse momento. Ele tem tropeçado, mas não tem ficado distante da fase do G8. Ele está um ponto atrás do 8º colocado. Tivesse vencido o Tupã, seria o 5º colocado. Então, o time não está decepcionando no aspecto de brigar pela classificação à fase decisiva do campeonato. Mas, por outro lado, está desperdiçando muitas oportunidades de resolver a situação. Pode ficar tarde daqui a pouco se ele não conseguir somar os pontos necessários. Por exemplo, depois da vitória fantástica que ele teve em Votuporanga, esperava-se uma vitória sobre o Tupã. Nada de ser fácil, o campeonato não tem moleza para ninguém. E aí o time tropeça e acaba apenas empatando em casa. Mas tem um lado bom, o Jacaré chegou e mostrou que, deixa que eu ponho a 9 e faço o gol. Né, isso é legal, né? Um cara que chega, põe bola lá, que ele faz o gol. O Madison tem que ser titular do time. Os passes dele de longe, os cruzamentos, lembram muito o Jorge Wagner lá do Botafogo, né? Aquele categoria de botar a bola. O gol que ele fez foi um golaço de quem sabe jogar. Então, o Taubaté tem que se definir. Vai ficar do lado pessimista da questão ou do lado otimista? Então, agora, quarta-feira, tem outra pedreira. Pega o time do
do Matonense em Matão. O Matonense está um ponto na frente. Se o Taubaté ganhar, ele já passa, já muda a situação. Tem que fazer o que fez como lá em Votuporanga. Agora, se tropeça lá, aí vai pensar, não dá mais, fica assim. Então a equipe precisa se definir, precisa sair dessa situação de ficar em cima do muro, ou vai ou vem, ninguém sabe o que vai acontecer. Paulinho falou, o time tem pontuado nos últimos jogos, né? Depois de 3 derrotas, agora são 3 empates e uma vitória. De qualquer maneira, são 6 pontos conquistados. O campeonato é muito equilibrado. Por isso, o time não se distanciou da parte de cima da tabela. Mas o torcedor quer mais. E o Taubaté tem que dar mais para o torcedor. Tá certo. Vamos falar um pouquinho também do São José dos Campos Futebol Clube, que continua voando na competição. A equipe visitou o Noroeste, o Tigre do Vale, visitou o Noroeste lá em Bauru e repetiu o placar da rodada anterior, goleando por 4-1. Destaque para o meia Luiz Guilherme, que marcou 3 gols e assumiu a artilharia da Série A3 com 10 gols marcados. Veja então aí como é que foram os gols dessa partida. O São José dos Campos abriu o placar aos 13 minutos. Luiz Guilherme recebeu na área, girou e bateu no canto do goleiro, 1-0. Depois foi a vez de João Vitor arriscar de fora da área e ampliar para os joseenses, 2-0. No segundo tempo, o Noroeste diminuiu nesta cobrança de pênalti, 2-1. Porém, o meia Luiz Guilherme fez mais 2 gols no segundo tempo, se tornou o artilheiro da competição com 10 gols marcados e deu mais uma vitória de goleada para o São José. Fim de jogo, São José dos Campos 4, Noroeste apenas 1. 4-1 fora de casa é para dar uma moral boa, né, Antônio Carlos? Nossa, o time já enfiou 4-0 no América, 4-1 no Taubaté, 4-1 no Independente, 3-1 no Guaçona, agora 4-1 tá demais. Oxe. A campanha espetacular. Eu imagino que acima até daquilo que se esperava por parte do pessoal do Atlético Joseense, o presidente Nelson Guanais, do Toninho Moura, do Rafael Guanais, do Edinho, do Ricardo César, rapaziada que tem trabalhado muito lá, aproveitou. Aí vem a diferença de um time que está mais arrumado, né? Um time que resolve a situação. Pegou o Noroeste, que é a lanterna do campeonato e virtualmente já está rebaixado para a 4ª divisão. Tá, então não vamos dar moleza não. Chegou lá e sapecou 4-1. É isso que tem que fazer. Está a 3 pontos do Rio Preto, adversário dele na quarta-feira às 8 da noite em Rio Preto, mesmo que ele ganhe. A gente vê a classificação ali. Ele vai alcançar o Rio Preto em 30 pontos, mas ter uma vitória a menos. Isso não interessa, não importa. O que importa é que o time já está praticamente classificado com 28, 29 pontos. Um time se classifica. A gente tem visto ali o Taubaté, aquilo que eu falei, 1 ponto só atrás do 8º colocado, que é o Sertãozinho, e o São José dos Campos com 27 pontos, tranquilo, em segundo lugar. Mesmo que tropece lá contra o Rio Preto, o máximo que vai acontecer é cair para terceiro se o Novo Horizontino ganhar. Então a campanha é fantástica. O time está virtualmente classificado, ainda não matematicamente, mas daqui 1 ou 2 rodadas vai selar a sua classificação e depois é só arrumar a casa pensando em qual vaga vai ficar para ver a outra fase do campeonato. No ano passado quase deu, parou na última rodada. Esse ano a classificação já está 99% definida e já pode se pensar assim na próxima fase do campeonato. O time está jogando muita bola, jogando muito bem e continuando assim pode pensar no acesso. Tá certo. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Tem futsal e tem basquete, tem muita coisa ainda no Jogo Aberto Regional. A gente volta já já.